Oi, voltando aqui para a nossa maratona de 365 dias, que ontem eu falei errado. E hoje é o nosso segundo dia. E a gente vai continuar no segundo dia, em Gênesis 1, onde a gente parou no 2, e a gente vai ler hoje o 3 e o 4. E o que diz nesse aqui? Eu tava aqui lendo agora e fiquei impressionada com o que diz. Deixa eu achar aqui, 3. Então, Deus disse que haja luz. Quem já saiu de noite naquela escuridão, que não dá para ver a distância da mão na frente, de tanta escuridão? Imagina que no princípio de todas as coisas não havia luz. O que seria de nós sem a luz, né? Sem a luz elétrica, sem as coisas modernas que a gente tem hoje. Por exemplo, eu ia fazer esse vídeo antes e eu fiquei sem bateria no telefone, então eu tinha que esperar carregar um pouquinho para mim poder fazer o vídeo. Mas se não tivesse energia, eu não ia conseguir fazer o vídeo da nossa maratona de 365 dias hoje, por causa da falta de energia, que meu telefone ficou sem energia. E eu fico imaginando que caos que era tudo isso sem a luz. E aí, o capítulo 4 diz assim: Deus viu que a luz era bom. Deus viu que a luz era bom e se separou das escuridão. Deus viu que a luz era boa e ele fez uma separação da luz e escuridão. Gente, eu viajo na maionese, né? Minha mente vai longe, imaginando como que era isso. Imagina Deus olhando para as coisas, né? Eu com a minha mente limitada, imaginando Deus olhando para aquela escuridão e aí ele criou a luz. Como será que ele criou a luz, hein? Nossa, eu sou curiosa, gostaria de saber como foi que Deus criou a luz. E ainda por cima, ele separou a luz da escuridão, daquele breu. E Deus é tão lindo e tão organizado que até os dias de hoje tá separado a luz das trevas, da escuridão. Impressionante, né? Como não acreditar num Deus que é capaz de separar a luz da escuridão? Eu tô aqui dentro de casa, a luz tá acesa, mas lá fora tá um breu. Se a gente mora no interior, quando não tem lua nem nada, gente, é desafiador você caminhar um palmo, tem que ser pelo seu instinto para você caminhar, porque você fica perdidinho. Imagina Deus criando todas as coisas, olhando para aquela breu, para aquela escuridão, para aquele negócio todo escuro lá, e ele tendo a ideia de criar a luz, sendo que ele não precisava de luz, porque ele é a própria luz, né? E então ele falou, nossa, tá esquisito esse negócio e criando, não sei, quando a gente faz alguma coisa, cria alguma coisa, você é o criador disso, a emoção disso, né? Imagina Deus olhando para a criação dele, falando assim, nossa, a luz é muito boa. E isso dá uma chamada de atenção para a vida da gente, né? Como é triste a gente viver uma vida escondida, uma vida nas trevas, uma vida no pecado, que tem que estar escondendo de todo mundo aquele erro da gente. Como é difícil, né? Como é desafiador ter que esconder quem a gente verdadeiramente é. Como é bom você viver em paz, como é bom você viver sem culpa, sem medo. Ontem depois que eu terminei de fazer aqui o meu devocional do primeiro dia, que foi ontem, que foi uma benção, Deus falou tanta coisa bonita, sabe? E aí eu fui deitar e eu resolvi puxar o negócio da cama e eu bati com tudo a minha mão no negócio. Uma menina, me doeu aquele negócio. E a única coisa que eu fiz quando eu bati, eu só fiz assim, ai, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. E aí eu parei pra pensar, depois que eu bati minha mão, aquela dor insuportável que chega a amargar a boca. E eu falei, nossa, vai passar, não foi nada, não quebrou, passei assim, mas dei uma massageada, falei, nossa, não quebrou nada, tudo bem. E quando eu tava lá passando, né, passei um remedinho, enfim, e aí eu pensei assim, a boca fala de que o coração tá cheio. E em outras épocas, com a pancada que eu dei, com a dor que eu senti, eu teria xingado. E a única reação que eu tive no meio da dor, foi assim, nossa, vai passar, vai passar. Gente, como é bom você ter essa pureza nas palavras, sabe?
e falar aquilo que o seu coração tá cheio de gratidão, o coração tá cheio de paz, tá cheio de alegria, não tem motivo para. Claro que às vezes enquanto a gente tem os nossos 5 minutos de bobeira, mas como foi bom a reação que eu tive ontem, quando eu bati minha mão, eu fiquei feliz com essa reação, porque antigamente com certeza eu teria falado umas coisas feias. E ali naquele momento, daquela dor que eu tava sentindo, a única coisa que eu fiz, nossa, vai passar, vai passar, vai passar. Foi a única coisa que saiu da minha boca e eu fui lá, passei o remédio. Depois eu até ri, porque eu fiquei, nossa, que diferença, como é bom você viver em paz, né? Eu vou até ler o 3 de novo. Então Deus disse que haja luz. E Deus falou, gente, olha, Deus falou. Então Deus disse, haja luz, gente. E aí, tipo assim, pensando na pancada que eu dei na minha mão ontem. E pensando que eu podia ter murmurado, podia ter xingado, podia ter feito um monte de coisas. E eu não fiz isso. E a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Que as nossas palavras, às vezes, machucam mais do que um tapa. Machuca mais do que qualquer outra coisa. Porque as coisas... aquilo que a gente fala tem muito impacto, né? Tem muito impacto. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a palavra da gente, assim como Deus usou a palavra para haja luz, ou seja, ele falou, ele não fez assim, ele falou haja luz e houve luz. E aí ele olhou para aquilo e agora vou separar uma da outra. É impossível uma pessoa que tem luz ter traivas escondido. A gente pode até disfarçar, mas chega uma hora que como diz, a barragem vai explodir. Que a gente tenha essa reflexão, assim, que a gente não esqueça que as nossas palavras têm poder de ser vida ou ser morte, assim como eu podia ter amaldiçoado a minha cama, que eu bati na minha cama, podia ter amaldiçoado a minha mão, e eu não fiz nada disso, eu só fiz, nossa, vai melhorar. E Deus, e a luz começou a separar-se. Vou ler de novo, tá? Porque lembra que aqui é uma escola para mim. Então Deus disse que haja luz. E a luz começou a existir. E no 4, e Deus viu que a luz era bom e a separou da escuridão. Gente, que Deus é esse que consegue separar a luz da escuridão. E até hoje, Deus é tão organizadinho que até os dias de hoje isso continua acontecendo. Então, a reflexão de hoje é cuidado com o que a gente fala. Cuidado com o que a gente fala, cuidado com o que a gente escuta, porque as palavras que a gente escuta podem trazer vida e pode trazer morte para nossas vidas, tá bom? Então é isso, gente. Uma boa noite, Deus abençoe. E eu espero que essa reflexão da nossa maratona de 365 dias possa falar contigo. E se você tiver em mãos o devocional, você ainda pode anotar as coisas. Eu tô falando aquilo que vem na minha cabeça, na minha mente, enquanto eu estou lendo, que eu mostrei ontem, né, aqui no meu livrinho, que esse devocional, ele é diferente, ele tem um versículo aqui, e a gente vai lá e anota aquilo que Deus falar no nosso coração, né, aqui que eu já anotei, né, e que o objetivo dele é que a gente tenha as nossas próprias experiências, que a gente possa usar a imaginação que Deus nos deu para refletir no que ele escreveu, que haja luz, ou seja, foi falado. Cuidado com o que a gente fala, porque isso pode ser vida ou pode ser morte para as nossas vidas, amém? Então tá, gente, Deus abençoe e até o nosso terceiro dia.